Os deputados interromperam o recesso parlamentar neste mês de janeiro e realizaram sessões ordinárias e extraordinárias. O objetivo foi aprovar 6 matérias encaminhadas ao parlamento pelo governador Renato Casagrande, a maioria delas para auxiliar na reconstrução de áreas devastadas pelas fortes chuvas do fim do ano passado. Primeiro, agradecer à Assembleia pela disposição, pela boa vontade em votar essas matérias e pelo acompanhamento que tem feito dos problemas que a gente tem vivido no estado com esse desastre ambiental dos últimos dias. Um projeto trata do cartão reconstrução, que é o repasse de R$ 2.500 para as famílias que têm renda até 3 salários mínimos, mas também trata do financiamento de até R$ 5.000 para as famílias que ganham e que têm uma renda de 3 a 6 salários mínimos. Esse é um projeto que autoriza o governo a implementar estas ações. O outro projeto aumenta o prazo recursal, para quem perdeu o documento, para quem perdeu o prazo. Então, quem teve afetado pelas chuvas, quem sofreu as consequências dessa chuva, nós vamos dar um prazo para que ajuste suas contas junto à Receita Estadual. Um terceiro projeto trata da simplificação do Fundo Cidades, para que nós possamos aproveitar esses R$ 200 milhões que já estão depositados no fundo para o trabalho de recuperação, de reconstrução do Estado e trabalho de prevenção, obras de prevenção no Estado. E um quarto projeto é que define com clareza o que é contratação emergencial. Um projeto que nós estamos discutindo com o Tribunal de Contas, para que haja o acompanhamento do Tribunal de Contas e a gente possa dar agilidade ao mesmo tempo resguardando a boa aplicação do recurso. Após reunião com o líder do Executivo, uma primeira sessão extraordinária foi realizada pelos membros da Comissão Representativa do Recesso Parlamentar para convocar os demais deputados. Em seguida, na primeira sessão ordinária do ano, as mensagens enviadas pelo Poder Executivo foram lidas e publicadas. Todos os parlamentares que utilizaram a tribuna do plenário foram unânimes em falar sobre os problemas causados pelos temporais e pelas enchentes. Lamentavelmente, nós tivemos aqui no nosso estado, não só no interior do estado, mas também na Grande Vitória, essa hecatombe, essa chuva torrencial que deixou e continua deixando milhares de desabrigados, pessoas que estão sem saber o que fazer, porque perderam tudo, perderam um bem que é aonde eles moram, as suas casas. E essas pessoas não podem ficar esquecidas pelo poder público. O poder público ele tem que tomar uma providência, não só o poder público estadual, federal e municipal. Esses poderes eles têm que ajudar, eles têm que dar uma solução, porque na verdade o poder público tem responsabilidade, porque se fosse feito o dever de casa nas prefeituras, com certeza os locais que foram alagados por prefeitos passados, com certeza isso não teria acontecido. Nós estamos começando o ano muito bem em relação ao processo legislativo. Agora, muito mal pela catástrofe que aconteceu. 850 milímetros de chuva foi realmente uma coisa terrível para nós, perdemos 24 vidas e muitas pessoas perderam sua casa, sua residência. E quem não tem casa, que tinha sua casa, foi retornado ao trabalho, tinha sua referência. Hoje, infelizmente, tem muitos dos abrigos ainda. E nós estamos votando hoje esses processos da reconstrução das estradas, das pontes, das casas e tentando também reconstruir a vida das pessoas. O governo fornecendo algum auxílio com relação à compra de objetos como fogão, geladeira, colchões. Então, na verdade, nós estamos começando hoje nessa primeira sessão do ano, na luta para que nós possamos fazer com que aqueles pobres coitados que sofreram essa catástrofe, sofreram essas perdas, que possam amenizar um pouco o seu sofrimento. Então nós estamos hoje nessa sessão irmanados, no sentido de largar partido A ou B, sentimentos políticos, um momento de sentimento com as pessoas que foram vitimadas. No dia seguinte, em nova sessão ordinária, as propostas do Executivo foram aprovadas por meio de pareceres orais das comissões temáticas e da votação de todo o plenário. Foram necessárias outras sessões extraordinárias para serem aprovadas as redações finais dos projetos. Logo no início do recesso parlamentar,
Quando começaram as fortes chuvas, a Assembleia Legislativa fez uma doação ao governo do estado, no valor de R$ 5 milhões. Quando no início se assistiu às dificuldades, falta de água, falta de leite para as crianças, falta de cesta básica, a mesa diretora foi ao senhor governador e disse que a Assembleia não ia ficar indiferente. E retiramos do nosso caixa R$ 5 milhões, o necessário para comprar mais de 100 mil cestas básicas, 200 mil litros de água, 200 mil litros de leite, muitos colchões, reformas que totalizavam 4 milhões e pouco, nós arredondamos para 5, e o governador então disse o seguinte: então devolve para colocar no fundo global da Defesa Civil. Na mesma hora, mandamos os recursos, liberamos os recursos, numa demonstração de que a Assembleia, nas suas economias, deixa de ter um saldo em caixa para gastos, para gastar exatamente com as famílias necessitadas. Os parlamentares ainda repercutiram na tribuna do plenário a respeito de reportagens publicadas na imprensa local sobre a possibilidade de haver desvios dos recursos destinados pelo governo do estado às vítimas das chuvas. Nós não queremos acreditar que esse trabalho de reconstrução do estado, que está sendo desenhado pelo governador Renato Casagrande, e aqui nesta convocação para ser aprovado, vai haver qualquer tipo de desvio, de conduta improba por parte dos administradores. Porque é um assinte para com a sociedade se os prefeitos que receberem os recursos, os municípios que receberem os recursos, eles sejam desviados em detrimento da população sofrida, daqueles que tiveram vidas ceifadas, daquelas pessoas que estão necessitadas. E, além do mais, esse fundo que vai ser encaminhado esses recursos para os municípios, tem que vir para esta casa para que nós possamos fiscalizar e aprovar. Lá tem os vereadores para estarem fiscalizando os atos do Executivo. Temos o Ministério Público local para fiscalizar os atos do Executivo. Tem ainda o Tribunal de Contas. Não acreditamos em atitudes dessa maneira que já não podem acontecer mais em pleno século XXI. Cabe uma fiscalização ferrenha no sentido de que esses recursos venham a chegar àquelas pessoas que perderam tudo. Teve pessoas que perderam tudo. No meu município de Linhares, de Rio Bananal, de São Gabriel da Palha, Barra de São Francisco, estive com o prefeito ontem, Colatina, e tantos outros municípios, foi quase 60 municípios que praticamente perderam tudo, Itaguaçu, Itarana, Santa Maria de Jetibá. Faz pena de ver a situação dessas pessoas, né, que perderam tudo, muitas famílias perderam vidas, e as pessoas, antes de colocar a mão nesses recursos que estamos aprovando aqui hoje, antes de desviar esses recursos que estamos aqui aprovando hoje, tem que pensar naquelas pessoas que perderam as suas vidas, naquelas pessoas que perderam o seu patrimônio, naquelas pessoas que perderam sua casa, que levaram o longo da sua vida para construir. É essa atitude que nós, deputados, devemos tomar a partir de hoje. Fiscalizar, fiscalizar, fiscalizar. A imprensa fiscalizar, o Ministério Público, o Tribunal de Contas fiscalizar.